Boa tarde, meus alunos. Como foi combinado, hoje a gente vai fazer a correção da gramática da atividade que vocês fizeram, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vocês tiveram acesso a um vídeo, né? E depois vocês também tiveram aqui acesso ao livro, quem tem. Tem aqui as explicações e observações mais detalhadas sobre o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. Não vamos explicar novamente para não deixar o vídeo tão longo, né? Mas espero que vocês tenham compreendido e se não, converse no privado que pelo áudio eu posso lhe explicar, tá certo? Bom, além disso veio também a pontuação de vírgula sobre os termos da oração. Sabemos que dentro da oração existem vários termos e que a vírgula tem uma função principal de dividir dentro das orações. Esse também vai estar um vídeo acima, né, que vai estar a explicação sobre isso. Logo após foi passada essa atividade que agora iremos fazer a nossa correção. Bom, vocês leram o texto, que é a resenha de um livro, que também é um filme, que através do livro foi feito um filme, e aqui algumas atividades interpretativas e de gramática. Então, vamos lá. Na A da primeira, ele pergunta: a drama por meio da qual o livro se desenrola desperta seu interesse como leitor? De que maneira a resenha lida influencia sua atitude? A resenha nada mais é do que um resumo daquilo que foi trabalhado dentro do livro, ou seja, os temas, as situações. Logo, ela não é um resumo. O resumo, ela vai contar detalhadamente o que foi que aconteceu durante o filme ou o livro. Já a resenha é um gênero literário que ela trabalha alguns aspectos, ou seja, vai trazer a história, mas também vai trazer a sua opinião sobre os fatos que ela viu. E ela não vai trazer em torno de todos os detalhes da qual o resumo traz. Nessa resenha, ela lhe deu a experiência de querer assistir ou ler o livro ou não? Isso é uma resposta pessoal. Bom, pode ser que sim, pelo fato dela ter trazido tantos elogios para essa obra. E ao mesmo tempo a gente fica angustiante por saber o final dessa obra que ela passa, né? Então pode ser os dois termos. Você pode ter gostado ou não, vai ser pessoal. Gente, na letra B ele pergunta: transcreva um trecho da resenha que faça referência ao enredo da obra e outro que exprima uma opinião da resenhista. Que é resenhista? Aquela pessoa que escreveu a resenha, que falou sobre o livro ou sobre o filme. Nesse caso, a gente vai primeiro trabalhar o enredo. O enredo vai ser aquilo que vai trazer a história. O que vai trabalhar? Então, aqui a gente vai falar sobre o enredo primeiro, que o que ela trouxe do filme ou do livro, e depois a gente vai destacar a opinião. O que ela achou desse livro, desse filme? O enredo é a parte em que ela fala assim, ó. O único trabalho de Mara é entregar a correspondência de Neruda, já que outros habitantes da ilha quase nunca recebem cartas. Isso é uma parte do enredo, né? E a opinião: poucos livros conseguem oferecer uma experiência de leitura tão prazerosa. Olha como é tão interessante a diferença entre a gente entender o que ela traz sobre a história e sobre a opinião dela. Bom, vou tirar uma foto, depois eu coloco, porque a resposta é grande para vocês poderem copiar direitinho, ok? Bom, na letra C, ela faz uma proposta para, se caso você puder assistir o filme Resenha o Carteiro e o Poeta, que eu procurei no YouTube, mas não encontrei para dar sugestão de vocês. Mas quem puder assistir e ver, por favor, relatem, viu? Entrem comigo no privado e relatem qual é a experiência de ler um texto e ver o filme, se é a mesma, o que vocês gostaram. Sem contar que o filme e o livro, vocês podem saber como é que foi os detalhes de toda essa história, né? Segunda questão, releia o trecho a seguir extraído da resenha. Bom, vocês leram o texto. Na letra A, ele pergunta de quantas orações esse período compõe em torno? Quantas orações? Vocês se lembram que cada oração não corresponde a cada frase. Às vezes uma frase tem duas orações. Depende da quantidade de verbos, né? Então, aqui fala que tem duas orações. A oração desse período se estrutura em torno de uma locução verbal. Conseguem oferecer locução verbal, porque é dois verbos, um do lado do outro, e o outro verbo que é da outra oração, que é o verbo devorar.
Na letra B, ele pergunta se o devorar foi um sentido figurado ou um sentido literal. Lembra das figuras de linguagem? Então, ele é o quê? Um sentido real, quando ele diz que devorou algo, ou ele estava falando de forma conotativa, ou seja, figurado? Lógico, nesse texto ele falou que estava conotativo, né? Ela disse que devorou o livro. É a forma como ela dizer que leu bastante, tá certo? Bom, aqui na sexta, qual a função dos travessões nessa frase? Ó, o livro é recheado de bom humor e linguagem, levemente jornalística. Bom, ela especificou bem qual era o bom humor e a linguagem, que era jornalística. A parte da oração que especifica, ou seja, explica, ela é chamada de aposto. Então, os travessões separaram um aposto. E vocês se lembram, eu vou colocar também um videozinho sobre o aposto, tá certo? Que também é separado por vírgula. Na letra C, ele pergunta, releia um trecho o filme recebeu o Oscar e foi bem comentado. Bom, aqui a gente vê que tem duas orações, né? Porque tem dois verbos, o verbo recebeu e depois o verbo foi. Então, ele quer que você faça, que você separe todos os elementos dessas orações. Então, vamos lá. Primeira oração, o filme recebeu indicação ao Oscar. O sujeito é simples, o filme, núcleo do sujeito, filme, predicado verbal, recebeu indicações ao Oscar, tá certo? Agora vamos em núcleo do predicado, recebeu, verbo transitivo direto e indireto. Receber, objeto de direito, indicações e objeto de direito ao Oscar. Agora na segunda oração. E foi bem comentado, sujeito subentendido, ele ou ó, né, que não está bem direcionado, mas a gente sabe ali que é o sujeito que está compreendido através do verbo, predicado nominal e foi bem comentado, núcleo do predicado comentado, verbo de ligação foi, predicado do sujeito bem comentado. Qualquer dúvida em relação a essa atividade, a correção, falem comigo no privado, ok? Logo após vai ter outra atividade sobre o predicativo do sujeito e uso da vírgula.